Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O agendamento putestativo do PSD demonstra claras diferenças entre, obviamente, a visão que o Bloco sempre tem defendido para o ensino superior e para a ciência e aquela que foi, até na anterior legislatura, caminho que o PSD tentou trilhar para o país. Fosse isto saudável pelas razões ideológicas e políticas que diferem estas duas diferentes forças políticas, isso é sempre de salutar, mas a verdade é que elas encerram em si um conjunto de medidas bastante perigosas para a coesão e para um serviço público que tem sido atacado nos últimos anos. E voltemos à questão da revisão dos estatutos de carreira. O Bloco de Esquerda não pode admitir, em primeiro lugar, que algum tipo de revisão dos estatutos de carreira seja feito à margem de uma discussão pública sobre as forças do setor, as forças sociais, os sindicatos, as instituições, muito menos quando o conteúdo dessa revisão dos estatutos de carreira que nos aqui é apresentado não é mais nada nem menos do que oferecer mão de obra gratuita às empresas e tornar as universidades e os institutos politécnicos como centros de prestação de serviços. Em suma, estas propostas consubstanciam o modelo que o PSD tem sobre o ensino superior e para a ciência, um género de quase-mercado, produtor de mão de obra barata, mas qualificada, onde as empresas possam encontrar recursos humanos, mas pagando menos e servindo os seus interesses particulares. Estamos fora desse jogo e denunciamos isso ontem, hoje e amanhã. Sobre a dinâmica da FCT, importa também salientar que o Bloco de Esquerda fez sempre todos os debates nesta Assembleia da República garantindo transparência e lutando por medidas de transparência e de independência do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, até em relação aos interesses privados e aos próprios organismos governamentais. Não podemos admitir que, por trás de uma proposta que parece colocar a FCT como central na avaliação do desempenho das políticas de ciência em Portugal, por trás dessa avaliação há um problema de transparência, porque não podemos admitir que a FCT, que analisa as candidaturas, que distribui o financiamento, seja aquela também que, no final desses mesmos projetos, vai avaliar os resultados, sejam eles positivos, sejam eles negativos. A questão torna-se ainda mais preocupante quando a FCT, tutelada pelo Governo, teríamos sim uma verdadeira entropia do sistema, quando o Governo, indiretamente, poderia analisar, do ponto de vista quantitativo, mas também qualificativo, essas mesmas políticas. Ao invés disso, interessa-nos a nós colocar no centro deste debate a criação de emprego da ciência, a criação de emprego com direitos e o combate à precariedade. Os projetos de resolução aqui apresentados, na verdade, não apresentam medidas concretas. Criticaram aqui as medidas ou a falta delas nos últimos anos. Há muito por fazer, com certeza, mas é preciso, do outro lado da moeda, apresentar medidas concretas. E nessas medidas concretas podemos também fazer aqui um debate muito importante. Tivemos e temos neste momento em discussão um projeto importante, a discussão do PREV-PAP. Foi intenção do Bloco de Esquerda, desde o início de todo esse processo, proposta do Bloco de Esquerda, garantir que o ensino superior e a ciência não ficavam de fora, que os investigadores FCT não ficavam de fora, que os bolseiros e as falsas bolsas não ficavam de fora, que os falsos professores convidados, que os contratados ano a ano e que os falsos tempos parciais não ficaram de fora. Podemos hoje dizer que das negociações, das votações que saíram aqui desta Assembleia da República por proposta do Bloco de Esquerda, garantimos grande parte desses avanços. Bem, mas podemos também aqui perguntar
quais foram as posições do PSD em relação ao PREV-PAP. Por exemplo, votaram contra a proposta do Bloco de Esquerda para que os bolseiros de Gestão, Ciência e Tecnologia tivessem um enquadramento numa carreira específica, de forma a não perder remuneração salarial. PSD votou contra. Só por pura hipocrisia política é que podemos agora aqui admitir um debate, na verdade, escondido e que ignora que nas alturas e nos momentos certos o Bloco de Esquerda lá esteve e que o PSD lá esteve também exatamente contra essas mesmas medidas. Senhoras e senhores deputados, só por pura hipocrisia política e por mero interesse de agenda político-partidária. Para combater a precariedade, dignificar o ensino superior e quem o constrói todos os dias, é urgente romper de vez com um ciclo de desinvestimento crónico. Perdemos 1/3 de investimento em ensino superior e ciência desde 2010. Garantir estabilidade no cotidiano das instituições de ensino superior, nos centros de investigação, nos laboratórios do Estado, deve ser uma prioridade, deve ter uma estratégia a médio e longo prazo, mas deve ser construído desde agora. Para as instituições ultrapassarem este problema, não podem continuar a viver mergulhadas no subfinanciamento em que vivem. Olhemos, por exemplo, para o caso da Universidade da Beira Interior, que vive hoje sérios problemas de financiamento. É imperativo reforçar o orçamento do ensino superior e da ciência, seja nas transferências para as instituições de ensino superior, seja também em medidas de ação social, descongelando as progressões nas carreiras e combatendo a precariedade. E no que toca à ação social, relembro que desde 2013, e comprovam os dados estatísticos, mais de metade do investimento em bolsas da ação social passou a ser garantido maioritariamente ou por fundos comunitários europeus ou diretamente pelas instituições de ensino superior com mecanismos próprios. E, portanto, admitimos hoje que o Estado investe apenas menos de metade em ação social direta, nomeadamente as bolsas de ação social. Isto é um dado estatístico, poderão dizer que é simbólico, mas é também revelador dos números que têm vindo a piorar ao longo dos tempos. Comparativamente a outros sistemas de ensino superior europeus, o dinheiro público investido em ação social é por isso diminuto, mesmo nos países onde prevalece a lógica do utilizador-pagador que nós contestamos. Os mecanismos de ação social são muito mais eficazes e representativos nos próprios orçamentos desses Estados e nas instituições de ensino superior. Termino, Sr. Presidente. Dos sindicatos aos dirigentes das instituições, dos docentes e investigadores aos estudantes, ecoa um grito de indignação, mas, acima de tudo, de esperança nesta solução governativa. O ensino superior precisa de um orçamento que o dignifique a si e a quem lá trabalha, estuda e o constrói todos os dias. Da parte do Bloco, cá estaremos, como sempre estivemos, em prol de um ensino superior dotado de instrumentos para chegar cada vez a mais cidadãos, por uma ciência cada vez mais livre de todos os instrumentos de privados que a tenta engolir de ano para ano, mas também livre na sua capacidade de produção científica, mas também de um sistema de ensino superior e ciência liberto de precariedade e com um claro cunho de liberdade científica e de conhecimento crítico. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado.